Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai começar aqui a nossa disciplina de pirometalurgia. Desculpa, estou tão acostumado da hidrometalurgia que comecei falando de hidrometalurgia, mas a gente vai agora explorar uma outra parte da metalurgia tão importante ou até mais importante que a hidrometalurgia, que é a pirometalurgia. A pirometalurgia é tão importante que quando a gente se dedica a estudar a pirometalurgia do ferro, vocês veem duas disciplinas só de pirometalurgia do ferro, também chamada e conhecida por vocês como as disciplinas de siderurgia, tá? Então, na aula de hoje, já para começar a falar dessa disciplina aqui, eu vou avisar para vocês que quando vocês forem ver a pirometalurgia do ferro, vocês vão ingressar lá na disciplina de siderurgia. Tá? Aqui a gente vai se dedicar a estudar um pouco de pirometalurgia dos não ferrosos. Tá? Então a aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a pirometalurgia para vocês. Casualmente, né, eu vou acabar apresentando também como vai ser o fluxo da nossa disciplina e como vai ser através do que a gente está vendo aqui, tá? Através dessa aula aqui, vocês vão entender. Eu vou definir para vocês o que é pirometalurgia, né? Explicar a importância da pirometalurgia para a metalurgia, né? E depois eu vou inclusive a gente vai partir para uma parte de explicar o que é pirometalurgia e depois falar dos processos que a gente vai estudar especificamente, porque a gente vai estudar um pouquinho de não ferrosos. Só que assim, a gente pode estudar todos os não ferrosos, né? E é um escopo enorme e tem processos bastante específicos lá para alguns metais que não são tão usuais, e a gente já vai cobrir uma gama de metal mais específica, que são os mais importantes e o que vocês correm maior risco de trabalhar com. Inclusive, como a gente está aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, tá? No campus Corumbá, e a gente vai dar inclusive uma ênfase especial à pirometalurgia de extração de manganês para obtenção de ferroligas. Então vocês vão ver isso refletido nas nossas aulas, e inclusive a gente vai entrar com algumas operações de pirometalurgia que são utilizadas na produção de cimento para abarcar. Então são 3 aulas aí, 2 de manganês e uma de cimento, para vocês entenderem como que se dá o processamento do cimento, né? E também, além de como se dá o processamento do cimento, como se produz as ferroligas à base de manganês, tá? Então são 3 aulas aí que a gente vai consumir dessa maneira, tá? Então na aula de hoje eu vou mais introduzir, vamos definir. Então primeiro vamos falar um pouquinho da definição, tá? Definição de pirometalurgia, tá? E pirometalurgia, tá? Se eu precisar definir em uma frase, eu definiria, na realidade o livro define dessa maneira e eu acho uma boa definição. E a definição que eu daria é que a pirometalurgia, a pirometalurgia é a arte da extração de metais por métodos, calma aí que deu ruim aqui, métodos térmicos. Então a pirometalurgia, em poucas palavras, tá? É a arte de extração de metais por métodos térmicos. Significa o quê? Que a gente aqui vai trabalhar com elevação da temperatura, tá? Então pirometalurgia é a extração de metais através de métodos térmicos, e quando a gente fala em métodos térmicos, a gente fala em elevação da temperatura, tá?
E aí, a gente tem que sempre pensar, quando a gente está falando de metalurgia extrativa, né? A gente tem que sempre pensar que a gente está partindo aqui de um minério e a gente quer obter lá no fim um metal puro. Tá? Nesse meio do caminho, a gente vai ter também metal impuro. Impuro. Isso aqui é um R, tá, gente? Vamos melhorar aqui. Tá? Então, o objetivo aqui da nossa pirometalurgia é sair do minério e obter, passando por um metal impuro, obter um metal puro. Então, a gente vai ver etapas, quando a gente faz aqui a transformação do minério para o metal, a gente vai ver etapas de extração, e essas etapas de extração elas são pirometalúrgicas, vão todas envolver temperatura, e depois a gente vai ver também etapas de refino. Entretanto, quando eventualmente a gente vai precisar transformar o nosso minério em alguma coisa mais redutível. Tá? Às vezes a gente tem um óxido e o óxido não é tão redutível quanto um haleto, né? Tipo um cloreto. Eu acho que o cloreto, mas é principalmente um cloreto, tá? Então eu vou citar exemplos mais práticos do que a gente usa, mas pode ser ali, tem casos que é um fluoreto, mas para a gente é um cloreto, tá? Que é o mais importante, né? Que é no caso do titânio lá, que a gente tem que transformar o óxido de titânio em tetracloreto de titânio para extração, mas vocês vão ver isso com mais detalhes mais para frente, tá? E aí, aqui nesses casos específicos, a gente tem as etapas de pré-tratamento. Tá? Então, pré-tratamento. Tá? Então, as etapas de pré-tratamento são as etapas que, embora eu esteja provocando uma modificação química do meu minério, eu estou fazendo com que essa modificação química só propicie uma melhor eficiência na hora da etapa de redução. Tá? Então, quando a gente pensa em minério, vamos pensar em minério aqui, a gente tem os nossos minérios com a seguinte composição. A gente tem uma gama de sulfetos, né? Sulfetos. E aí, quais são os principais sulfetos? A gente tem sulfetos de cobre, sulfetos de níquel, sulfetos de zinco, sulfetos de chumbo, tá? E aí, durante o processamento desses sulfetos, vocês vão ver, e a gente vai ver lá, aulas de ustulação, que é o que? A transformação desses sulfetos em óxidos, tá? Seja parcialmente ou através de uma ustulação, ou então, como é que eu vou chamar aqui? Seja eles parcialmente, e aí quando é parcialmente eu vou traçar uma reta em diagonal aqui, ou seja eles na forma completa, tá? Então, eventualmente, especialmente quando a gente faz ustulação para processos metalúrgicos, hidrometalúrgicos, a gente faz a transformação completa, tá? Então, esses sulfetos, eles podem sofrer oxidação, né? Para se transformar num óxido mais adequado à redução, tá? Os principais óxidos, minérios que já estão no estado de óxido, então esse sulfeto de cobre, de níquel, de zinco e de chumbo, o caso específico do zinco e do chumbo, por exemplo, eles são oxidados para depois serem reduzidos. Já no caso do cobre e do níquel, eles são parcialmente oxidados, eles vão fazer um caminho em diagonal aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Já os principais óxidos que são extraídos, tá? Na forma de óxido, né? De minério extraído na forma de óxido, a gente tem aqui, vamos tentar lembrar aqui, a gente tem o cromo, tá? A gente tem também o manganês,
tá? Agora está me fugindo a memória aqui, cromo, manganês, deixa eu ver se eu tenho uma colinha aqui melhor. Tá? O cromo, o manganês são os principais, tá? E esses metais aqui, normalmente, o titânio ele também, mas ele acaba passando por uma etapa intermediária, né? E a gente também tem o magnésio, quase tínhamos esquecido do magnésio, o nióbio, tá? Então a gente tem aqui cromo, manganês, magnésio e nióbio. Eu estou citando os principais, talvez eu esqueça de algum, mas são os principais metais reduzidos diretamente na forma de óxido para ser reduzido até a parte de até virar um metal, né? Então a gente tem os minérios, eles podem ser sulfetos, podem ser óxidos, e eles também a gente pode ter que transformar esses minérios em haletos, tá? Haletos. E eu vou citar aqui um exemplo mais marcante, que é o exemplo do titânio, que é transformado em tetracloreto de titânio. Então o titânio a gente encontra ele na forma de TiO2 e eventualmente a gente tem que transformar o titânio em TiCl4, tá? Então aqui, isso tudo que eu dei exemplos aqui são etapas de pré-tratamento, tá? Então etapas de pré-tratamento, quando eu modifico a composição e transformo de uma espécie a outra. Eu ainda vou falar dois outros pré-tratamentos, aliás 3, né, que ainda são importantes e a gente vai estudar. São os pré-tratamentos de secagem, tá, que é para remover a água. Então antes de chegar nessa parte aqui, eventualmente eu faço uma secagem. Os pré-tratamentos de calcinação. Então, pré-tratamento de secagem, calcinação e o pré-tratamento de aglomeração, tá? Então, esses pré-tratamentos, eles estão aqui, o de aglomeração para mudar, não só, eventualmente muda a composição química, mas também para mudar o formato das nossas partículas. Pré-tratamento de calcinação é para decomposição química, então é para me livrar ou de água estrutural ou de CO2 estrutural. E aí tem o pré-tratamento de secagem, tá? Isso ainda é um tratamento anterior aos tratamentos, esses tratamentos que eu estou falando aqui de mudança de óxido para haleto, de sulfeto para óxido, tá? Então nós temos aqui, nas rotas de extração, a gente vai trabalhar com 3 tipos de composição de minério ou de material ainda não reduzido. Então a gente tem os minérios, grande maioria deles sulfetos e óxidos, tá? Esses óxidos eles podem ser transformados em haletos para que a gente transforme esse material em mais redutível. Os sulfetos a gente pode transformar em óxidos, ou então a gente pode simplesmente reduzir o óxido ou reduzir o sulfeto, tá? Então no caso dos óxidos, normalmente a gente passa por uma etapa de redução, tá? Redução, tá? E isso aqui vale para o cromo, manganês, magnésio e nióbio, tá? No caso do cromo e do manganês, a gente usa carbono para reduzir. No caso do nióbio e do magnésio, a gente vai usar um metal, tá? No caso do magnésio, a gente vai usar alumínio, e no caso do nióbio, a gente usa, eu acho que também alumínio, tá? E aí a gente tem também os sulfetos de cobre e níquel, tá? Os sulfetos de zinco e chumbo normalmente eles são oxidados, tá? Já os sulfetos de cobre e níquel, eles passam por uma rota que tem 2 etapas aqui para transformar ele em metal, que são etapas aqui, etapa de fusão amate e conversão. Então isso aqui, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Todas as rotas que a gente faz para obter metal, tá? E aí aqui a gente vai obter, calma aí, os haletos também, eles passam por uma etapa que a gente chama também de etapa de redução, tá? Tudo isso
me encaminha para quê? Para um metal impuro. Tá? Então aqui eu obtenho metal impuro. Tá? Então aqui existe uma gama, a gente vai estudar uma gama de pré-tratamentos, tá? Pirometalúrgicos, tá? E uma gama de processos de redução pirometalúrgicos e também um pouquinho de, depois a última etapa aqui, quando a gente tem metal impuro, né? Metal impuro, por exemplo, pode ser um bullion de chumbo. Então, um bullion de chumbo, vamos pegar lá, vamos pegar a rota do chumbo. A gente tem lá o chumbo é produzido em alto forno, mas antes ele passa por um processo de sinterização, tá? Que é um processo que não somente muda o sulfeto para óxido, como também serve para aglomerar os sulfetos ao mesmo tempo que está mudando o processo, mudando a composição química, está mudando a morfologia das minhas partículas, tá? Transformando partículas finas em partículas grosseiras. Então tem o processo de sinterização, que transforma o sulfeto de chumbo em óxido, depois ele é reduzido num alto forno. Tá? O produto dessa redução é uma liga de chumbo com um monte de metais, mais metais, tá? Principalmente assim, vamos dizer, zinco está sempre lá presente, tá? Prata, ouro. Tá? Então o que acontece? Eu quero, quando eu faço um processo de redução do chumbo, eu quero obter chumbo puro, não chumbo com esses outros metais. Por mais que esses outros metais sejam valiosos, eu tenho que remover esses metais para fazer o uso do metal puro. Afinal, o chumbo não vale mais só porque ele tem prata, só se tu for fazer um refino dele para retirar essa prata, né? Porque senão não faz sentido, tu está sujando o teu metal e não está aproveitando o metal contaminante. Eventualmente é um contaminante do tipo o ferro. O ferro não vale mais que o chumbo, porque o chumbo custa caro para produzir, né? Então o que acontece? Quando a gente passa pela etapa de refino, a ideia aqui do refino é produzir um metal puro. Para produzir, vamos trocar de cor aqui, né? Para produzir o meu metal, aqui faltou um L, meu metal puro, eu tenho que, o que a etapa de refino faz? Ela simplesmente se livra desses caras aqui. Então essa é a ideia da etapa de refino. Então a gente vai estudar o que? Lá em hidrometalurgia a gente estudou métodos hidrometalúrgicos para fazer refino, por exemplo. A gente estudou lá eletrorefino, né? Aqui e outros métodos, não, acho que foi só eletrorefino mesmo, né? E aqui não, aqui a gente vai estudar métodos que utilizam temperatura para fazer esse refino, tá bom? Então aqui o que eu estou mostrando para vocês é mais ou menos o escopo da disciplina, tá? Então aqui eu estou fazendo a definição dessa nossa disciplina, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho, tá? Vamos adiante aqui um pouquinho na nossa aula, tá? Para falar, eu vou falar um pouquinho para elevar a temperatura, né? A gente vai precisar de calor, né? De alguma fonte de calor, tá? E aí eu vou falar um pouquinho da nossa geração de calor. Eu vou tentar escrever aqui no canto, eu espero que seja possível, né? Então eu vou falar um pouquinho da geração de calor. Geração de calor. Tá? A maior parte das vezes que a gente usa um processo pirometalúrgico, esse processo pirometalúrgico vai acontecer num reator que eleva a temperatura, né? Na nossa vida cotidiana a gente sabe qual que é o reator que a gente convive e tem nas nossas casas, tá? Que faz uma elevação da temperatura, que são os fornos. Tá? Na metalurgia também, a maior parte dos reatores, tá? Se não todos, tá? Todos que a gente vai ver, eles são considerados fornos. Tá? E esses fornos eles têm métodos de aquecimento. A gente também sabe que o forno aqui da nossa casa ele também tem método de aquecimento. Vocês conseguem pensar em dois, né? A gente pode ter um forninho elétrico, né? E a gente pode ter um forninho que queima gás, tá? Então, na nossa vida
real. No nosso dia a dia a gente convive com esses dois tipos de fornos e ainda tem os fornos. A gente pode ter um forno, por exemplo, um forno a lenha, né? Então ela queima combustível sólido, tá? Então a nossa geração de calor, a gente tem então bem estabelecido que ela pode ter duas razões, né? Então a nossa geração de calor, ela pode ser um calor gerado por energia, calor gerado por combustão. Então é combustão de materiais carbonosos normalmente, né? E aí a gente pode ter materiais sólidos, e aí eu vou dar um exemplo aqui, o carvão. Então tem fornos que utilizam carvão para aquecimento, tá? Pode ser com materiais líquidos, tá? E aí normalmente derivados do petróleo, né? Derive do petróleo, né? Petróleo. E eles podem ser gasosos também, como por exemplo o gás natural, tá? Então ali vocês vão ver, tem fornos de secagem que eu posso queimar óleo no interior do forno e fazer com que esse óleo na queima gere o calor necessário para que o forno aqueça, né? A gente também tem o caso específico de altos fornos, por exemplo, de fornos elétricos a arco, que o forno elétrico a arco ele tem o calor gerado através da resistência elétrica, mas um pedaço do calor dele é gerado através da queima do carvão. Não deveria, vocês vão ver lá no futuro que o ideal é que não seja, mas eventualmente a queima do carvão no alto forno é o que gera o calor no alto forno. No forno elétrico a arco é uma fonte secundária de calor, tá? E aí a gente tem o outro método de geração de calor. Vou pegar uma outra cor aqui, inédita aqui, que não pegamos ainda. Vou pegar esse verde. Tá? E o outro método é o aquecimento, a geração de calor elétrica. Então tem 4 métodos também de calor, aliás, no caso específico da nossa geração de calor por combustão, tem 3 métodos, né? No caso específico da nossa geração de calor através da energia elétrica, tem 4 métodos diferentes, tá? O primeiro método e mais comum é o método resistivo, que nem nosso forno elétrico de casa. Então tem uma resistência elétrica que aquece, tá? Um forno de produção de magnésio, que vocês vão ver lá nas reduções metalotérmicas, é um tipo de forno que utiliza aquecimento resistivo, tá? Ele pode ser indutivo, aí já não é tão comum, né? É bastante comum no caso é bastante comum no caso de tratamentos térmicos de metais, mas já não é tão comum para processos que a gente chama de metalurgia extrativa. Tem um pouquinho lá no refino do aço, tá, de aquecimento indutivo, mas aqui no caso dos processos que a gente vai estudar, vocês já não vão ver com tanta frequência, tá? Então o resistivo é o que a gente vai ver bastante, seja para uma resistência elétrica que nem dos nossos fornos, ou seja pela resistência elétrica imposta através de um arco elétrico, nos fornos de arco elétrico, fornos a arco elétrico, tá? Os FEAs que a gente chama, né? E aí, por fim, outros 2 métodos mais novos e menos comuns, métodos de aquecimento a plasma, também que é por eletricidade, e micro-ondas. Micro-ondas é tudo junto, né? Não precisava desses 2 Os aqui, né? Então vocês finjam que vocês não viram esse erro aqui, tá? Então a gente às vezes falha um pouco no português, tá? Então esses são os métodos de geração de calor. Lembrando, né? Pirometalurgia feita com elevação de temperatura. Então é importante que a gente conheça como que a gente vai aquecer esses nossos
equipamentos, né? E aí a gente tem uma gama de fornos aqui que eu não vou escrever, mas vou citar eles, tá? Então a gente vai ver o forno elétrico a arco, né? Que é um forno de soleiro. Pode ver fornos verticais, como o alto forno, por exemplo. A gente pode ver fornos horizontais, aí vocês vão ver o forno Outokumpu lá para produção de cobre, né? Para fusão a mate do cobre, e também o forno Peirce-Smith, o conversor Peirce-Smith, também para conversão de cobre e níquel lá, né? Fusão a mate também de cobre e níquel e conversão de cobre e níquel. Tá? Vocês vão ver todos esses fornos. A gente também tem fornos rotativos, a gente vai ver fornos de retorta para produção de coque, por exemplo. A gente vai ver fornos de leito móvel, que tem uma grelha, né, que vai caminhando e aí o forno vai sendo aquecido. Então tem e forno de leito fluidizado, para dizer os mais comuns e os que a gente vai ver mais. Tá? Então é um grupo de fornos diferentes que a gente vai estudar, não só o forno, mas o que acontece dentro do forno e com quais metais normalmente acontece essas coisas que eu estou relatando para vocês aí, tá? E aí eu vou falar um pouquinho dos processos que a gente vai ver, né? Então vamos abordar aqui, eu vou tentar colocar, vamos procurar uma outra cor inédita aqui, ou vou pegar o dourado, eu acho, tá? Vou pegar esse dourado aqui e eu vou falar um pouquinho aqui dos nossos processos, tá? Que a gente vai ver. Então, na nossa próxima aula, tá? Eu vou me dedicar a falar especificamente de secagem e calcinação. Então, aqui a nossa secagem e calcinação vai compor a nossa aula 1. Tá? E aí depois a gente vai ir para uma aula de aglomeração. Aí vocês vão estudar os 3 processos de aglomeração e aqui vai ser essa aqui é a nossa aula 1, né? Essa aqui vai ser a aula 2, aqui nós vamos ver aula 3, tá? E aí tem uma etapa aqui, que é a etapa de transformação de sulfetos para óxidos, que é a etapa de ostulação, né? Então aqui ostulação, tá? Vai ser a nossa aula, assim como eu vou colocar junto também a etapa de cloração. Então, ostulação e cloração, que é a transformação de sulfetos para óxidos e dióxidos para haletos, né? A gente vai compor a nossa aula 4, tá bom? E aí a gente vai para nossa aula 5 e aula 6, que vão ser 2 aulas aqui importantes, que é essa fusão a mate, então aula 5, e conversão, que vai ser a nossa aula 6, tá? Que é ver como que acontece a redução do cobre e a redução do níquel. Tá? E aí a gente vai ter a nossa primeira prova, né? Primeira prova depois da aula 6. Tá? E aí a gente vai ver métodos de redução. A redução, eu falei para vocês, ela pode ser feita pelo carbono, então a gente vai ver redução carbotérmica, tá? Com quem acontece e como acontece. Tá? Então aqui vai ser nossa aula 7. Tá? E aí depois a gente vai ver a redução metalotérmica. Então a redução metalotérmica ela acontece tanto de haletos como, então aqui no meinho aqui eu vou botar tanto de haletos para metal como de óxidos para metal. Então a gente tem aqui a redução metalotérmica. E isso aqui é a nossa aula 8, tá? E aí passado todos os processos para obter metal impuro, né? De casos mais generalistas, a gente vai estudar um pouco os processos de refino. Então, o processo de refino é essa etapa aqui que vocês estão vendo, e aí vai ser a nossa aula 9. Tá? E aí, por fim, para finalizar, a gente vai para uma coisa mais particular, mais relacionadas com o nosso coisas mais relacionadas com o nosso arranjo produtivo local, tá? Que são produção de ferro-manganês e ferro-silício-manganês,
tá? E isso aí vai ocupar a nossa aula 10 e aula 11, para vocês verem com uma riqueza de detalhes bastante interessante, tá? E também cimento, tá? Produção de cimento, que engloba diversas etapas e processos pirometalúrgicos, só que o cimento não vai obter um metal lá no fim, né? Mas como engloba esse tipo de etapa, eu vou colocar aqui porque eu acho importante que vocês conheçam o que as cimenteiras aqui da região fazem. E aí a gente tem nossa 12ª aula. Então aqui na aula de hoje foi uma introdução, foi para cobrir toda a nossa matéria, tá? E aí eu mostrei, através desse fluxograma que eu desenhei, o que a gente vai estudar em cada uma das etapas, tá? Então acredito que a partir disso vocês conseguiram ter uma visão global um pouco clara e talvez interessante aí do que é a pirometalurgia, para que serve e o que são os diversos processos pirometalúrgicos. Eu acabei adicionando essa parte aí dos métodos de geração de calor, tá? Que eu acho importante, tá? E eu acho que tudo que vocês precisavam saber e ver, eu consegui cobrir aqui na disciplina, e aí nas próximas aulas a gente consegue desenvolver mais especificamente. Então na aula de hoje, inclusive exercício mais simples, né? Um exercício mais tranquilo de fazer, e nas próximas aulas a gente começa a aquecer mais os motores a partir do momento que a gente vê coisas um pouco mais complexas, tá bom? Então o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Espero que todos tenham compreendido bem a ideia da disciplina e o que é pirometalurgia. Então na aula de hoje o que não pode escapar é a definição de pirometalurgia e os métodos de geração de calor, porque todo esse fluxograma, que talvez eventualmente possa ter ficado confuso, ele vai ser mais extensivamente abordado. Isso não quer dizer que eu não vou cobrar nada na avaliação, sempre vai cair uma, duas, talvez até 3 questõezinhas aqui acerca do fluxograma, mas o que com certeza vai cair na avaliação de hoje é a definição e os métodos de geração de calor, tá bom? Então o que eu queria falar para vocês era isso. Eu espero que todos tenham compreendido, tá? E pela aula de hoje era isso, tá bom? Obrigado a todos pela atenção, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês pelos nossos canais de comunicação. Até a próxima. Tchau, tchau e até breve.